Pessoal, bem-vindos ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e trabalho e atuo na política sobre drogas, mas principalmente na questão das políticas públicas. E hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é o Guilherme Massas, que é médico, psiquiatra e professor da Faculdade da Santa Casa aqui em São Paulo. E trabalha especificamente, tem uma atuação muito forte na questão da regulamentação de políticas de álcool. E eu não vou conversar com ele vai falar um pouco para nós toda a estratégia e todo o movimento que ele aqui, de uma certa forma, coordena no país todo essa discussão da regulamentação de políticas de álcool. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso canal Droga e Sociedade. Olá, Gleuda. Boa tarde, ou bom dia, ou quem for ver em outros momentos, boa noite a você e aos telespectadores. É um prazer fazer parte desse programa, Drogas e Sociedade, esse canal que vem sendo um instrumento muito importante para a discussão e divulgação do tema das várias políticas, das várias drogas em relação à sociedade brasileira. Tá. Eu que te agradeço, viu, Guilherme, por esse momento. Eu queria que você também se apresentasse um pouco a sua história, né, para o pessoal conhecer um pouco a sua trajetória. Eu conheço, né, bem em outros momentos a nossa trajetória, inclusive na área pública, né, mas eu queria que o pessoal conhecesse um pouco quem é o Dr. Guilherme, né? Muito bem. Eu sou médico psiquiatra, eu fiz minha formação de medicina na Universidade de São Paulo, na USP. Fiz minha residência também, meu mestrado também, e assim meu doutorado na USP. Logo depois do meu doutorado, eu me juntei ao grupo da Unifesp, onde se inaugurava na ocasião, uma especialização em álcool e drogas. Junto com o meu amigo Marcelo Ribeiro, nós iniciamos essa especialização, e por muitos anos eu fiquei lá. Eu sou um clínico, eu trabalho atendo pessoas e desde sempre me interessei pelo tema, pela questão de uma política de álcool e drogas que fosse sensata, que fosse racional, que servisse aos interesses da saúde, mas não apenas da saúde. E por conta disso, comecei minha trajetória de 6 anos para cá como professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que me acolheu, me promovendo todas as oportunidades e oferecendo todos os espaços para o desenvolvimento dessas políticas. E junto com minhas pesquisas, minha atividade acadêmica, desde 2019, um ano e meio, nós demos largada a uma iniciativa da sociedade civil com o apoio da Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa, chamada CRA, Comitê para a Regulação do Álcool, que congrega uma diversidade de profissionais, de ativistas, de cidadãos, enfim, para buscar organizar a diversidade de políticas para o álcool na dimensão brasileira, na dimensão do Estado e na dimensão dos municípios, e oferecer para a população, assim como para os agentes, para os atores políticos do Executivo e do Legislativo, as políticas mais modernas e de mais sucesso que existem no mundo. Então, nós acompanhamos o que acontece no mundo, nós monitoramos isso e oferecemos e pressionamos também instrumentos para melhorar a política de álcool, especificamente álcool no país. É isso que eu venho fazendo, Gleuda, nos últimos tempos, especificamente a esse assunto que nos irmana, esse assunto de interesse social nas políticas de álcool e drogas. Muito bom, doutor Guilherme. É interessante você colocar isso, porque uma das conversas que eu tive aqui também no canal, a gente tratou muito essa questão que foi com a Sandra Marques, que você deve conhecer também, que é coordenadora do combate ao tabagismo, né? E a gente estava fazendo essa comparação, né? O quanto que a política antitabagista avançou no país e o quanto que a política da questão do álcool ainda não conseguiu fazer esse avanço exatamente por conta desses movimentos prós e contras à regulamentação no país, né? Então, é um movimento, ele é muito importante, né? E esse centro, né? Esse grupo que você coordena, né? E que foi feita toda uma mobilização nacional para isso, com vários especialistas, né? Tem vários acadêmicos também envolvidos com isso, mas era um processo exatamente para a gente tentar alcançar o que o tabaco alcançou no país, né? É um pouco nessa linha também, né? Exatamente, o modelo é o tabaco.
Veja você, em 2007, no Brasil, foi assinada no Brasil uma política nacional, a nível federal, então assinada pelo presidente então, que era o presidente Lula, uma política nacional para o álcool no Brasil. São 13 anos desde então, e praticamente nada daquela política aconteceu. Para ser injusto com o próprio país, aquilo que é referente às alterações no Código de Trânsito, ou seja, a proteção do uso desprotegido, nocivo de álcool em relação aos acidentes de trânsito, que são uma das principais causas de mortalidade no Brasil, de fato avançou. Isso avançou. E os resultados em que avançou isso foram suficientes, foram bastantes para impedir um número substancial, dezenas de milhares de mortes no país. Mas o grande modelo de regulação do álcool é exatamente como você mencionou, o sucesso brasileiro incontestável internacionalmente na regulação do tabaco. A gente tem um modelo de muito sucesso na regulação do cigarro. Quer dizer, houve vontade política continuada e concertação dos atores sociais para que se conseguissem emplacar e sustentar essa mudança de hábito brasileiro. E, misteriosamente, não se conseguiu fazer isso para o álcool. O álcool é um grande ponto cego, não só no Brasil, é um grande ponto cego das políticas de saúde e que recentemente vem ganhando espaço internacionalmente, porque os atores das políticas de saúde, os gestores das políticas de saúde e de segurança pública, da economia também, além de outras dimensões da sociedade, vem salientando a necessidade de que se faça algo democrático, negociado, concertado com a população, para que a gente possa não impedir o comportamento, mas sim fazê-lo de maneira com que o impacto social seja o menor possível. O modelo é justamente do álcool, o desafio está colocado, e mais uma vez, por isso eu fico muito feliz de você ter dado espaço para a gente, ter me convidado para que a gente possa defender e convocar as pessoas para esse tema tão em voga, tão necessário. Doutor Guilherme, eu queria fazer uma provocação também. Nessa conversa da questão da regulamentação do álcool, vamos dizer assim, uma das barreiras, né, acho que uma das principais barreiras é a questão mesmo das legislações. Você colocou a questão do beber e dirigir, né, que tem toda uma legislação que avançou, vamos dizer assim, que não tanto, mas avançou mais do que as outras na questão do álcool. Mas a minha provocação você acha que nós enfrentamos também barreiras nessa questão da regulamentação pela legislação referente especificamente ao Congresso e às assembleias estaduais? Quer dizer, vamos dizer assim, não há uma sensibilização política, no sentido, não há uma intenção política de regulamentação? Você acha que existe isso no país? Definitivamente. O silêncio em relação ao álcool não é um silêncio natural. O silêncio em relação ao álcool é um silêncio politicamente produzido. Existe atividade política nesse silêncio. Então, na verdade, existe uma ação continuada, poderosa e inteligente para silenciar o tema. Veja bem, isso é interessante. Tá, entendi. Acontece na discussão sobre uma droga ilícita. A droga ilícita da vez é a cannabis, é a maconha, né? Tá. Então, seja de um lado, seja de outro lado, está sendo discutido um PL agora muito importante. A 399, né? Justamente, 399 de 2015, um substitutivo dele, na verdade, tá. E que gera debates os mais acalorados possíveis. Estou acompanhando alguns aqui nas redes também. É impossível que a gente não acompanhe nesse momento. Tá? Impossível. Basta a gente ter uma conta no Facebook, no Instagram, que a gente participa desses debates. E esse debate, independentemente do lugar em que a gente fique dele, mostra que o tema entrou em voga, o tema tomou o palco da discussão. Isso é uma ação política positiva. Uma ação política negativa é justamente fazer com que os atores políticos ocultem a discussão. Então, fazer com que o assunto desapareça. E o assunto desaparece em duas dimensões. Ele desaparece na dimensão científica. Se você pegar a produção científica de acadêmicos brasileiros, ela praticamente sobre problema especificamente de álcool, ela desapareceu. Quer dizer, é um silêncio programático. Nossa, as verbas... Que coisa interessante que você está falando, né? Poucas pessoas sabem. Eu, por exemplo, não sabia essa questão da produção acadêmica, né? A produção acadêmica de álcool brasileiro, ela praticamente desapareceu. Você, como socióloga,
Quem pode iluminar a sociedade a respeito disso são sociólogos. O que fez com que a sociedade ocultasse ou deixasse com que o assunto de notória relevância, não há dúvida sobre a relevância, desaparecesse da agenda. E olha aqui, não é que a gente atingiu o paraíso da pacificação no país. Nós temos um índice de mortalidade por homicídio, por violência de 30%, de 60%, 30 por 100 mil mortes. Quer dizer, o tema de saúde pública, de segurança pública... De violência doméstica, né? De violência doméstica que teve um pico incrível. Essa é uma enorme agenda de gênero, uma agenda feminina, por exemplo. Essa é, assim, dentro do que eu me sinto confortável de dizer, essa é uma agenda que eu gostaria de ouvir o que as mulheres têm a dizer sobre isso. E, no entanto, essa agenda fica em silêncio. Agora, onde acontece uma ação mais organizada é justamente nos fóruns políticos, nas dimensões das assembleias, das câmaras e no executivo. Basta dizer, Vilda, que na abertura do governo, do executivo federal atual, nos primeiros dias de governo, um ministro manifestou-se claramente em público sobre uma medida ambiental de álcool, ia controlar o lugar onde se abriam os bares ou o horário nos lugares mais violentos. Foi muito bem saudado, quer dizer, nos primeiros dias, na primeira semana, segunda de governo, se apresentou uma política de executivo eficaz. O governo esqueceu isso em uma semana. Em uma semana, o próprio ministro silenciou, fez uma reportagem na Veja de que não era bem assim, que era difícil mexer com a indústria, gera muito emprego, e nós estamos no segundo ano do executivo e nunca mais se falou sobre isso. Então, evidentemente, esse é um assunto que o silêncio está sendo comprado. Não estou falando comprado ilegitimamente. Sim. Comprado dentro das regras de jogo. Existe um lobby para se construir esse silêncio. E o trabalho nosso justamente é dar voz, viu, aos que perdem com esse lobby. E não são poucos, eu mesmo disse. As mulheres que são vítimas de violência, os acidentes de trânsito continuam acontecendo. Sim. Os jovens, os menores de idade, que são instrumentos de políticas de marketing. E eu poderia fazer uma lista muito grande aqui. Enfim, sim, as regiões da cidade que se degradam e as vidas que se degradam por uma desorganização urbana nos locais onde se pode usar álcool, mortes com afogamento por uso de álcool descontrolado, desregulado em praias, e assim por diante. Então, esse é um assunto para se construir, para dar voz àqueles que têm o que dizer. Sim. Não, e você está colocando num ponto, vamos dizer, que para mim é muito caro, que é essa questão da mobilização social, né? Eu gosto muito, aliás, o propósito desse canal, de uma forma bem despretensiosa, é levar mesmo a informação, a orientação para uma mobilização social, que as pessoas se sensibilizem, né, por esta causa, né? E no caso do álcool, a banalização do consumo, né, doutor Guilherme, eu acho que tem um pouco a ver com isso. A sociedade acha natural, né, você ter jovens entrando em coma alcoólico, você ter locais em excesso de consumo, você ter na frente das universidades, os estudantes, em vez de entrar na universidade, ficam na porta, né, criando aquele aglomerado, né, isso qualquer horário do dia, manhã, tarde, noite. Então, essa banalização do consumo abusivo, isso também passa um pouco de uma sensibilização maior que a gente tem que levar para a sociedade, né? A sociedade como opinião pública que pode fazer a pressão política, né? Vamos pensar assim, né? Exatamente, apenas a opinião pública, eu só acredito na mobilização social para que se mude alguma coisa. E exatamente a opinião pública é incapaz de ver. Ela é capaz de ver, as pessoas são capazes de ver como as faculdades se tornaram centros para que haja bares ao lado. As pessoas veem isso, mas elas não são, elas não está sendo oferecido a elas a capacidade de manifestar que justo, isso não é natural. Não é que é para ser assim porque são jovens. Na verdade é mostrar que isso é contrário ao princípio de saúde pública, isso é contrário a um princípio de segurança pública. Não é o fato de beber em si, é um hábito antigo. Na verdade, o que está em jogo aqui é o quanto a sociedade respeita seus cidadãos, o quanto a sociedade oferece mecanismos de proteção dentro da democracia para seus cidadãos. O quanto a sociedade é capaz de oferecer simetria de informação entre aqueles que produzem a formação de opinião de álcool e aqueles que consomem ou não consomem, dado o silêncio, essas informações. A gente busca aqui justiça social, a gente busca simetria, a gente busca trazer para a população aquilo que é de necessidade dela, como todos os dados mostram.
E é importante você colocar por esse ponto de vista que não é uma discussão moral, né? Não é assim, somos contra a bebida alcoólica, não é isso. A discussão é a regulação exatamente para você ter uma sociedade saudável e que possa discernir, né, o que é, vamos dizer, o que é socialmente aceitável ou não aceitável, né? Então, a discussão ela não passa pela questão no sentido moral, não é uma questão moral, é uma questão de saúde pública, né? Saúde coletiva, né? Saúde coletiva. É a mesma discussão de qual é o limite de velocidade de uma cidade. Costumo dizer, alguém que coloca limite de velocidade numa autoestrada não é contra a indústria automobilística, ou não é contra a indústria química que vende combustível. Na verdade, é a organização de uma sociedade que, amadurecida, oferece para aqueles que têm certos hábitos, não coloca a questão moral, mas coloca a questão do valor de respeito ao próximo. Ou alguém que buzina em qualquer lugar, buzina na frente de hospitais. Essa organização das cidades, sobretudo no urbanismo, que a gente busca ao regular álcool. E, Greudo, eu vou dizer mais, não é disso que a gente está falando aqui, mas eu vou me permitir emitir uma opinião. Eu acho que a gente no Brasil vai conseguir ter uma discussão mais serena, mais pautada em princípios de saúde pública e de segurança sobre as eventuais drogas ilícitas, quando a gente conseguir manejar a principal droga lícita, o principal ônus da sociedade, que é a droga lícita álcool. Então, a gente está discutindo, no meu modo de entender modestamente, a gente está discutindo demais a ilicitude de uso de drogas que tem uma prevalência na população muito pequena e acaba trazendo, evocando diferenças morais, evocando rivalidades muito aguerridas, às vezes acirradas, que fazem com que a discussão não ande. E quando justamente a gente poderia ter um modelo melhor se nós tivéssemos, assim como no cigarro, um modelo de regulação de uma substância que altera a consciência, mas que essa alteração de consciência fosse protegida. Eu acho que de uma regulação de álcool a gente pode tirar, sociologicamente falando, várias outras coisas depois. Nossa, doutora Guilherme, muito bom, muito bom. E a sua opinião realmente, eu colaboro com ela, eu concordo, eu acho que é como se a gente estivesse desfocando exatamente onde está o cerne da nossa questão principal da sociedade, né? Que é a questão que estão dentro das casas, estão dentro dos lares, né? Que é a questão do consumo do álcool de forma abusiva, né? E gerando ali a questão da dependência química e outros agravos. E de fato a gente tem que começar a colocar o holofote aonde de fato está o grande problema social hoje e que gera uma série de fatores, né? Como você disse, de violências, de questão também de violência doméstica, violência contra a própria pessoa, né? A sua própria vida, né? E a vida de terceiros. Então acho que a gente realmente precisa, vamos dizer, encampar uma campanha que de fato ela reverbere, que de fato ela sensibilize, né, a opinião pública e nesse estado comparativo, né? Eu até vi um documento teu colocando essa comparação com outros países, né? Assim, olha, o que aqui é considerado normal, em outros países é intolerável, né? A prática, que aqui às vezes as pessoas falam, mas é comum, né? Sair na rua bebendo, né? Jovens com bebidas descendo ali a Rua Augusta, vamos pensar aqui em São Paulo, é comum, as pessoas passam e falam, normal, é jovem, né? E de fato não é, né? A gente está vivendo uma anomalia social que não é normal, né? O normal é você ter uma sociedade que o jovem saiba se proteger melhor, né? Nesse estado, né, de abuso, né? Mas muito bom. Definitivamente não é normal. Como não é normal andar numa via pública a velocidade muito alta. São hábitos que, se a gente olhar historicamente, nós temos caminhado para buscar um urbanismo melhor, no cinto de segurança, no cigarro, e a vez é do álcool. A gente fez um pequeno salto histórico no Brasil, porque a gente tem muita influência internacional, e o assunto da maconha foi uma avalanche da maconha que tomou a sociedade brasileira de ponta a ponta. Assim. Mas isso vai passar, isso não vai ocultar a necessidade de que outros assuntos entre também na pauta, né? Também na pauta e tomem espaço. Doutor Guilherme, eu queria te agradecer muito por esse nosso bate-papo. Infelizmente, estamos chegando aqui no final
da nossa conversa, mas eu queria te agradecer exatamente por trazer, né, esse debate, essa discussão. Eu vou deixar depois aqui no canal, na descrição, o link, os acessos para fazer as pessoas conhecerem melhor esse movimento, fazerem parte também, darem sugestões. Eu acho que é isso, a mobilização social começa, né, de ponto a ponto, a gente implantando sementinhas ali para poder, né, de fato, transformar uma sociedade, né? Então, acho que a gente precisa realmente ter esses, eu diria, essas pílulas, né, que a gente está colocando dentro de um contexto social de diálogo, né, e de uma reflexão que precisa ter na sociedade, né? E a questão do álcool, já ultrapassamos a hora, né, já passou da hora de fato, a gente levar esse assunto a sério e com os nossos parlamentares, né? Uma coisa que eu percebi muito nas conversas que eu estou tendo aqui, assim, a dificuldade e as barreiras que nós estamos tendo na área do legislativo, né? É como se diz, é um silêncio, mas é um silêncio calculado, né? Não é um silêncio só de omissão, né? É um silêncio proposital. Então, acho que é importante a gente fazer esse debate mesmo. Eu te agradeço muito por esse momento. Eu queria que você fizesse aí as suas considerações finais para quem está nos assistindo, né, as mensagens que você possa deixar aqui para o nosso pessoal. Muito obrigado, Guilherme. Vou dizer que é um prazer. Eu estou sempre disponível para defender essa bandeira, para ampliar essa faixa de discussão de um assunto da legalidade na sociedade brasileira. E queria convidar todos que estão assistindo o programa a fazerem parte do CRA, naquele site que você vai veicular aí embaixo do telespectador. Todos que estiverem disponíveis a trabalhar, disponíveis a abraçar essa bandeira, estão bem-vindos, vão ser muito bem acolhidos por esse grupo. Muito obrigado. Muito bom. Obrigada, viu, pessoal? Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Doutor Guilherme, muito obrigado também por esse momento, esse bate-papo aqui, que foi bem esclarecedor e vamos dizer, mobilizador, né? Nos deu uma empolgação aqui para a gente continuar nessa luta, né? E espero que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhem, né? Divulguem também, façam seus comentários e acompanhem aqui a dinâmica que nós estamos promovendo para, de fato, façamos um debate drogas e sociedade de uma maneira saudável, de uma maneira democrática, republicana, em que as opiniões e que as orientações que a gente tem aqui também, vocês acabam também reverberando isso para que, de fato, a gente tenha uma sociedade mais saudável, né? Uma sociedade, vamos dizer, mais democrática em todo esse processo, tá bom? Pessoal, muito obrigado, até o próximo encontro. Doutor Guilherme, muito obrigado também por esse momento. Até os nossos próximos encontros, né? Espero te encontrar mais vezes também. Foi um prazer. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até mais.